do Statidados, tudo bem? Aqui é o Flávio de novo. Então a gente vai dar continuidade aqui na nossa lista de Machine Learning no próprio H2O. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, né, que vai ser o tema do AutoML, tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, se vocês não são assinantes do canal, se inscrevam no canal de Statidados, tá? Bastante conteúdo de qualidade, desde aí de estatística avançada, visualização de dados, parte de Business Intelligence e por aí vai. Então, muito bacana, muito conteúdo de qualidade. E também a outra informação que eu queria passar para vocês é que todos os códigos dessa série de vídeos aqui, slides e por aí vai, estão dentro do repositório do Statidados no GitHub. Então, github.com, tá? É só entrar lá e pesquisar Statidados-H2O e todos os códigos vão estar disponíveis. Então, que para quem é usuário do GitHub, só dá um clone no repositório ou dá um fork, né? E aí isso é bem claro. E se vocês não são usuários, para quem não é usuário, né, do GitHub, só clicar nesse botãozinho verde aqui, clone or download, e clicar nessa opção aqui, download zip, que vai fazer download não somente dessa implementação que a gente vai falar aqui hoje, mas também de todos os códigos e de todas as aulas também, tá bom? Então a gente vai para um tema polêmico hoje, chamado AutoML. Deixa eu colocar primeiro aqui. Então, na verdade, só para explicar um pouco mais, né, eu vou explicar só mais alto nível do que é o AutoML, depois a gente vai partir para a implementação, que a ideia nossa aqui da nossa lista é mais partir para a parte prática, tá? Mas o AutoML, ele vem aí para preencher uma lacuna, digamos assim, na parte metodológica, né? Na forma na qual a gente faz as estratégias de treinamento, tá? Então, se no passado, né, se a gente pega aí, quando começou os grandes avanços aí na parte de Machine Learning, né? A gente pega 2013, 2014, a parte de treinamento era uma parte muito empírica, era muito do conhecimento de domínio e da forma na qual alguns parâmetros de alguns modelos eles reagiam ou convergiam durante um treinamento de acordo com a sua distribuição e por aí vai, mas era uma coisa que remetia um pouco mais à alquimia do que à ciência propriamente dita, né? E o H2O ele veio, na verdade o AutoML, desculpa, ele vem muito mais para simplificar essa parte de treinamento, no qual pessoas que não são especialistas em machine learning, elas consigam apenas assim, partindo do princípio que os dados vão estar pré-processados, jogar esses dados dentro de um conjunto de algoritmos e dentro de um conjunto de estratégias de convergências desses algoritmos para conseguir o melhor resultado dentro de centenas de milhares de probabilidades, que aí de possibilidades, né, não probabilidades, mas possibilidades de parâmetros, de famílias de modelos ou de combinações de famílias de modelos e parâmetros que o AutoML pode gerar também, tá certo? Para quem quiser saber mais, essa aqui é a documentação da implementação do AutoML do próprio H2O. E eu escrevi um artigo esses dias sobre aspectos práticos, teóricos, algumas vantagens e limitações do próprio AutoML. E para quem quiser saber mais sobre AutoML, aqui eu coloco da perspectiva, três perspectivas, né? Qual que é a graça do AutoML, o que ele ajuda, o que ele é de fato, né? E aí eu falo aqui da perspectiva da parte de hiperparametrização de modelos, parte de meta-learning, né, de meta-aprendizado, e também da parte de busca de arquiteturas de redes neurais, né, que chama de Neural Architecture Search. Todos eles estão nessas três partes aqui, todas as referências e materiais também. Então, para quem quiser ter um pouco mais de curiosidade nos aspectos teóricos, né, e também práticos, né, do AutoML, todos estão nesse post aqui que eu coloquei no próprio Data Hackers, tá bom? Mas a gente não vai falar do aspecto teórico, a gente vai partir para a implementação do AutoML dentro do próprio H2O usando o R, tá certo? Então, bora para o RStudio. Então, eu vou entrar aqui na pastinha do Statdados, SRC, lição aqui número 10, AutoML, e eu vou abrir a parte de classificação também. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, né, então essa parte de carga de dados e conexão dentro do cluster, eu vou rodar todo esse bloco de código de uma vez só, porque toda a parte de carga de dados, feature engineering e de exploração dos dados foi feita nas aulas anteriores, então aqui eu já vou só
vou passar para frente essa parte até para que a gente possa explorar, ter um pouco mais de tempo para explorar o próprio AutoML. Deixa eu só colocar aqui, não somente a variável default, então eu vou rodar toda a parte de carga de dados, ele vai conectar no cluster do H2O, vai gerar aqui o ponto .hex e eu vou colocar aqui education, deixa eu pegar aqui o Lehman Brothers.hex, então se eu rodar um summary do meu ponto .hex aqui, ele vai retornar para mim todas as variáveis, tá? Eu quero passar como categóricas aqui, não somente essa variável default, né, que vai ser a variável que de pagamento ou não, mas eu quero colocar também como categórica essa variável education e essa variável marriage também, tá? Que é relativas a grau de escolaridade e se a pessoa está casada ou não. Então deixa eu só substituir aqui. Estou passando as factor, tá? Que é uma função nativa do próprio R, que o H2O Frame ele também consegue entender. E se você não sabe o que é o H2O Frame, eu recomendo fortemente que vocês vão na primeira aula, que eu falo sobre a arquitetura do H2O e o princípio por trás dessa implementação. Então, eu já fiz a conversão do meu ponto .hex aqui, só vou dar uma segunda olhada nos dados, só para ter certeza. Então, aqui default está como 0 ou 1, tá? E aqui a parte de education e marriage, as variáveis já estão convertidas aqui para factor também. Tinha um outro summary aqui embaixo. E eu vou usar o nosso split frame, tá? 90% para a parte de treinamento, 10% para a parte de teste, no qual a nossa parte de treinamento vai estar no fold número 1 e a nossa parte de teste vai estar no fold número 2 do nosso objeto split que nós acabamos de atribuir aqui anteriormente. Então, vou fazer só esse split novamente. Eu já tenho tanta base de treinamento e teste. Se eu quiser conferir, summary, Lehman Brothers.train, ele vai rodar aqui, vai trazer todas as informações da base de dados aqui, default e por aí vai, as estatísticas descritivas, né, como mínimo, máximo, mediano e por aí vai. A variável dependente que a gente vai escolher vai ser essa default, né, se o cliente entrou numa situação de calote ou não. Eu vou tirar aqui a variável de gênero, tá, pra gente, nesse caso aqui, não importa. E eu vou colocar as variáveis independentes aqui, que são todas as outras variáveis que a gente tem na nossa base do nosso Lehman Brothers aqui, certo? E agora a gente vai passar para o nosso AutoML propriamente dito, tá? Então, para a gente conseguir trabalhar com o AutoML, a gente tem que chamar esse método h2o.AutoML, que ele já faz a parte da atribuição do treinamento do nosso modelo, no qual a gente vai passar, né? O x vai ser as nossas variáveis independentes, o y vai ser a nossa variável dependente, o training frame vai ser a nossa base de treinamento, que a gente acabou de fazer a divisão lá em cima, usando o nosso split frame. O validation frame que a gente está usando aqui, a gente vai usar a base de teste aqui só para fins de conveniência, mas a gente poderia usar aqui, por exemplo, uma base holdout, né, uma base totalmente fora do conjunto de treinamento, desde que essa base ela não seja, né, uma base, não pode ser um data table, não pode ser um CSV, ela tem que ser convertida para o H2O Frame, senão não funciona, tá? E aqui para baixo a gente tem algumas informações já do nosso próprio AutoML. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui é o número de modelos, o número máximo de modelos que a gente pode treinar. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o AutoML gere para mim 25 modelos diferentes, tá certo? Número de folds eu vou colocar como 5 aqui, mas se a gente quiser usar a parte de cross-validation do próprio AutoML para fazer essa parte da validação do modelo durante o treinamento, é só a gente colocar o número de folds aqui, colocar de forma explícita. Nesse caso eu estou usando 5 folds só do cross-validation, mas aqui fica a critério na qual vocês queiram usar aqui também, tá? Stop metric, tá? Como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, né? Essa aqui vai ser a métrica que vai ser usada como critério de parada, tá? Alguns algoritmos, né? Algumas implementações de machine learning, elas usam, e aqui no próprio H2O, elas usam a função de perda, né? Nesse caso, aqui no H2O a gente chama de log loss, que é um número que indica, por exemplo, qual que foi a perda em relação àquela interação do treinamento, né?
Isso é bastante comum, mais comum nos algoritmos de Deep Learning, né, que envolvem uma função de perda, que a gente utiliza isso com uma frequência maior. Mas na implementação do H2O, ao invés da gente usar uma função de perda, a gente pode usar, por exemplo, uma métrica de avaliação de modelo para fazer, às vezes, da função de perda. Então, ao invés de ser uma função de perda que vai ter um número ah, ah, que para a gente, na grande maioria das vezes, vai ser um número indistinto, a gente pode usar, por exemplo, uma métrica. Nesse caso aqui, eu vou usar só a área abaixo da curva, né, o AUC. Mas se fosse um problema de regressão, por exemplo, eu poderia usar o RMSE, eu poderia usar o MSE, eu poderia usar o RMSLE também para problemas de regressão. E nos problemas de classificação, eu poderia usar, por exemplo, poderia usar a Accuracy, poderia usar o próprio AUC, tá? Ou eu poderia deixar o alto, né, no caso, e aí de acordo com a perda, o H2O iria determinar para mim qual que seria a melhor métrica para fazer essa minimização, tá? O project name que eu vou colocar aqui, né, vai ser o nome desse projeto do AutoML que eu vou, o nome dele que a gente vai conseguir identificar lá no próprio Flow, que a gente vai ver posteriormente, tá? Exclude algos, né, que é a lista de algoritmos que a gente vai conseguir, que a gente vai excluir, tá? Como os dados não estão normalizados aqui, eu decidi retirar esse algoritmo de Deep Learning aqui, mas se eu quisesse, por exemplo, tirar o algoritmo de GBM aqui, é só colocar vírgula, abro aspas aqui, colocar GBM aqui. E aí, todos os modelos da família, toda a família de modelos do Gradient Boost Machine vão ficar fora do conjunto de treinamentos. E uma coisa que é interessante aqui, pessoal, aqui no AutoML, ele não vai fazer somente o treino com uma família de algoritmos de forma específica, mas ele vai explorar também o poder do Stack Ensembles. Então ele não vai somente gerar um modelo de random forest, por exemplo, mas às vezes ele pode gerar um Stack Ensemble com 3 modelos, 2 modelos de Extreme Gradient Boosting, com um modelo de GLM, por exemplo, ou uma outra combinação de Stack Ensemble que vai ter como Base Learner, por exemplo, 5 modelos de Extreme Gradient Boosting e o modelo de segundo nível, um GBM também, tá? Então, o próprio H2O já dá isso pra gente, tá? Então, vou considerar o GBM também, vou tirar só o Deep Learning. A métrica, uma outra informação dessa implementação do AutoML, esse Sort Metric, que é a métrica que a gente vai usar para fazer o ranking de cada um dos modelos. Porque no final a gente vai, nesse caso aqui, a gente vai treinar no máximo 25 modelos. Só que para a gente determinar qual o modelo que vai ser o melhor, a gente tem que determinar um critério para isso. E no nosso caso aqui é a nossa métrica do AOC aqui, tá certo? Que a gente já estabeleceu ali em cima como Stop Metric. Nível de verbosidade, né? Então vou colocar que todos os warnings apareçam aqui no console, até para a gente conseguir ver como que está sendo feita a convergência do próprio AutoML. E se a gente quiser ver todas as informações, todos os atributos desse método aqui, é só a gente colocar o sinal de ponto de interrogação, h2o.AutoML, a gente roda esse camarada aqui e todas as informações vão estar aqui dentro do próprio helper do próprio RStudio. Então aqui a gente pode ver que tem vários outros atributos, por exemplo, esse leaderboard frame, ele seria como um H2O frame, por exemplo, que poderia ser uma base de rollout, que a gente estabeleceria quais são os melhores modelos, não pela base de teste, não pela base de treinamento, mas sim por uma base totalmente isolada do conjunto de treinamento. E aí sim, se o modelo tiver uma boa performance usando essa base que está nesse leaderboard frame aqui, o modelo vai ficar ranqueado numa posição maior também. Para modelos de classificação, né, aqui a gente tem uma outra variável, né, que a gente chama aqui de Balance Classes. Então, imagina que a gente está trabalhando com alguns modelos, por exemplo, de fraude, né, que 99,999% das transações não são fraude e apenas
uma fração dessas transações são fraudes, então tem um desbalanceamento de dados. O H2O ele internamente consegue fazer esse balanceamento se a gente colocar essa balance classes como true. Algumas outras informações que é o max runtime seconds, né, que é o número máximo de segundos no qual o AutoML pode fazer o treinamento. Então, e aqui está uma dica, né, se vocês forem trabalhar com AutoML, o que eu gosto de fazer? Muito mais não usar o número de modelos, mas sim usar um período de tempo para que o AutoML ele gere inúmeros modelos, né? Então, e aí, nos casos de uso do AutoML, né, que estão mais descritos no artigo que eu mostrei para vocês, que vão estar aqui na descrição do vídeo, o ideal do AutoML é usar ele para geração de baselines, né? Então, a gente vai gerar um modelo inicial no qual a gente vai conseguir interagir, no qual a gente deixa a máquina treinando sozinha dentro das heurísticas de treinamento que o próprio H2O, né, e o AutoML implementa. E aí, sei lá, a gente coloca um período de tempo para executar esse algoritmo, por exemplo, de 24 horas. Então, a gente deixa a máquina criando modelos durante 24 horas. E aí, de acordo com as estratégias de convergência, com a heurística e com a adaptabilidade dos dados dentro do modelo, depois dessas 24 horas a gente vai ter alguns modelos lá que a gente pode usar esses modelos como ponto de partida para a otimização. E aí sim entraria um ser humano ali que vai entender qual foi a estratégia de convergência que foi usada para gerar aquele modelo. E isso é fácil porque o AutoML ele só treina modelos e só gera as implementações de algoritmos que já estão dentro dele, então não tem nenhuma surpresa de ser algo totalmente black box, né, de ser algo black box. E ainda assim a gente consegue, dentro desse período de tempo, explorar possibilidades que, se a gente fosse fazer manualmente, demandaria muita alquimia e a gente não poderia chegar num resultado tão satisfatório. Então aqui a gente tem uma abordagem que a gente estabelece um período de tempo no qual a gente vai fazer processamentos usando o AutoML, geração de modelos dentro desse período de tempo que a gente está vendo aqui. E aqui são as outras stop metrics, né? Então, como eu falei para vocês, a gente pode usar MSE, RMSE, RMSLE e por aí vai, AOC, misclassification também e o erro médio por classe, tá? Aqui número de stopping rounds também, exclude algos, né? Então a gente está excluindo os algoritmos de deep learning. E é isso que a gente vai usar aqui. Eu não vou querer usar checkpoints, então vamos colocar o AutoML aqui para ele começar a moer os dados aqui. Então eu vou rodar esse camarada aqui. Opa. Deixa eu colocar ele para processar. E agora, opa, não foi definido o Y. Deixa eu gerar todo o conjunto de treinamento de novo. Tá fazendo toda a parte de treinamento e teste. Agora eu vou usar o meu AutoML. Opa. Então tá o Y, tem que ser o Y e o X minúsculo. Com variável errada não tem como realizar o conjunto de treinamento. E agora ele começou para valer, a gente vai no flow. Aqui ele já está dando um warning para a gente aqui que está habilitado o cross validation, então já está sendo usado o cross validation para fazer a validação interna de cada um dos modelos. Então a gente vem aqui no flow. Qual que é o endereço do flow na máquina de vocês? Se vocês estiverem usando standalone, localhost 2.54321 e vai, e apareceu aqui no flow. A gente clica aqui no admin, cluster status, nosso cluster está totalmente operacional aqui, e se a gente quiser ver os jobs, a gente clica aqui nos jobs, ele já vai estar aparecendo cada um dos modelos que o AutoML já está botando para moer aqui. Então ele está aqui o nosso statdados AutoML, e aqui a gente tem um primeiro modelo, né? Nesse caso aqui é o nosso Extreme Gradient Boosting, que foi o primeiro modelo, ele está gerando toda a brincadeira aqui pra gente e está gerando todos os quantilos aqui que está sendo todas as árvores, né, que estão sendo usadas para a parte de pruning. Não me interessa agora o treinamento de um modelo específico, eu quero ver o que o AutoML está fazendo aqui. Então vou clicar nesse statdados AutoML, que foi o ID que a gente estabeleceu lá no próprio RStudio. Então cliquei nesse cara aqui. E ele está dando aqui o meu runtime de 1 minuto e 17 segundos. E o tempo aqui restante, né, do treinamento, né, do AutoML, ele está dando aqui 5 minutos, está aumentando. Opa, agora está diminuindo, está aumentando, está variando. Mas aqui a gente já consegue ver a evolução dele, ele está em 24% aqui de evolução e está gerando os modelos. Se eu clicar aqui ele no View, ele já mostra aqui os modelos que ele já conseguiu gerar. Então ele já gerou um cara aqui,
um Gradient Boost Machine, já gerou um Extreme Gradient Boosting, já gerou um Distributed Random Forest e já gerou um segundo Extreme Gradient Boosting e assim sucessivamente. Então, se a gente quiser ver esses modelos, né, todas essas informações estão aqui nesse que a gente chama aqui desse leaderboard, né, que são um quadro líder aqui que vai estar todos os modelos que estão sendo treinados. Então, se a gente quiser ver a evolução desses treinamentos, né, do treinamento desses modelos, só a gente clicar aqui nesse Monitor Live e ele já vai aparecer todos os modelos que já foram criados aqui para a gente aqui já, inclusive todos eles ordenados pelo próprio AOC, no qual o melhor modelo está ranqueado em primeiro. Então aqui a gente já tem o nosso modelo campeão aqui no começo, que é o nosso Gradient Boost Machine. Se a gente quiser saber os parâmetros que esse modelo foi utilizado, easy, só clicar em cima do modelo, ele já traz todas as informações aqui em modo Parameters. Então fala, olha, eu sou o GBM2 AltML, eu tenho 5 folds de Cross Validation, as variáveis ignoradas foram ID e gênero, tenho 36 árvores, 7 graus de profundidade na minha árvore, e aqui o meu seed randômico, a minha distribuição e as informações aqui de sample rate, column sample rate, por aí vai. E a gente consegue ter também as métricas do modelo. Então aqui na parte de treinamento ele teve 82,54%, e na parte de validação ele teve 77,35% também. Então, isso a gente consegue ver de maneira interativa aqui no próprio Flow, tá certo, galera? Então ele tá moendo aqui pra gente, tá no próprio Leaderboard, 46%. Por enquanto, nosso Gradient Boost Machine 2 ele está sendo o nosso campeão. Se a gente quiser, por exemplo, explorar alguns outros modelos, até agora ele não gerou nenhum Stacking Ensemble, tá? Mas ele geralmente gera aqui. Se a gente quiser entrar no quinto lugar aqui do Extreme Gradient Boosting, aqui a gente pode ver todas as informações, Model Parameters, 5 folds de Cross Validation, 31 árvores e número de a profundidade das árvores de 5 níveis. E se a gente quiser ver aqui o log loss, tudo bem que ele não está aqui numa descendente ainda, talvez precise aí de mais rounds aí de tolerância do stopping metric para evoluir, mas tá ok até então. A gente está vendo só para fins educacionais. E a gente também tem os plots tanto para a parte de treinamento quanto a parte de validação. Mas Flávio, se eu tiver... E também tem o plot da parte de cross-validation também, e todas as informações que a gente já viu anteriormente nos outros algoritmos do Flow, como importância das variáveis, matriz de confusão, tanto para a parte de treinamento, validação e cross-validation, e a tabela de lift, por aí vai. Então isso a gente tem não somente para o AltML, mas a gente tem isso por default de todos os algoritmos que a gente estiver usando dentro da implementação que o AltML for gerar pra gente, tá certo? Tá fazendo aqui, já gerou 16 modelos. Então aqui, pessoal, a ideia é muito simples, se eu sou um cientista de dados, né, então ao invés de eu tentar todas essas famílias de modelos, tentar manualmente e fazer um por um, testar cada um dos parâmetros, ou usar um grid search infinito dentro de uma família de algoritmo específico, a gente pode só usar o AltML, deixa ele lá moendo a carne lá durante 24 horas, 5 horas, 10 horas e por aí vai. E o AltML já deixa um modelo baseline ali que a gente pode tentar bater esse modelo com algumas outras implementações também, tá certo? Então ele aqui está em 63%, está demorando um pouquinho, porque eu coloquei muitos modelos, está demorando de convergir, a gente está com muito Extreme Gradient Boost, que apesar de ser um modelo rápido, mas a gente está com um grau de profundidade aí suficientemente razoável para esse conjunto de dados que a gente tem. O que mais preciso falar para vocês? Então já falei, e aqui já, enquanto isso, a gente tem um novo modelo aqui. Então nosso GBM1 aqui ele já caiu para terceiro lugar. Esse GBM Grid.1 aqui é o nosso número 1. Vamos ver o que ele está trazendo aqui para a gente. Model Parameters, número de folds, 30 árvores com um nível de profundidade 9. Então, ou seja, ele está deixando o AltML, ele está identificando que essa família de algoritmos do Gradient Boost Machine
tá trazendo melhor convergência, então ele aqui já está trazendo, aqui ele diminuiu uma árvore, né, que a outra implementação era 31 árvores, se eu não me engano, né, o número de árvores, só que ao invés de da profundidade de árvores ser de 7, agora ele está como 9. E aí o que torna a nossa árvore um pouco mais específica também, né? Então isso naturalmente vai subir a nossa performance dentro do nosso algoritmo. Vamos ver quanto tempo falta aqui. Opa, finalmente terminou aqui. Demorou 6 minutos e 59 segundos. Eu tive que enrolar vocês por quase 7 minutos. E durante esse tempo aqui, o gradiente, desculpa, o AutoML ele gerou todos esses algoritmos aqui. E um outro detalhe que eu esqueci de falar, que aqui eu estou trabalhando na minha máquina de forma standalone, né? Mas imaginando que a gente estivesse num cluster, né? Distribuído, no qual o time de infraestrutura aí da empresa que vocês trabalham, da organização que vocês trabalham, conseguiu colocar um cluster, né? Uma máquina que vai ser que vai ser digamos assim, onde que o AutoML o AutoML não, desculpa, o H2O não está instalado. E dentro disso, né, não somente os meus experimentos de AutoML podem ficar aqui, mas os outros experimentos de outros cientistas de dados também. Então eu tenho modelos dentro do meu treinamento do meu AutoML. Então ao invés de ter somente a minha chave aqui, né, do meu treinamento do AutoML, poderia, por exemplo, sei lá, 5, 10, 3, 2, 1, N número de cientistas de dados fazendo o mesmo treinamento de AutoML, com todos os resultados, todos os leaderboards aqui já definidos, né? Então a gente já tem o ranking dos melhores modelos. Aqui já gerou um Stack Ensemble no apagar das luzes aqui. Então vamos ver esse Stack Ensemble aqui, qual foi do melhor modelo. Model Parameters. Então ele usou quantos base models aqui? Ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 25 modelos que ele usou aqui como base model. 5 N-folds de meta-learners. Então ele deixou aqui um modelo muito mais complexo, no qual a gente teve um AOC no treinamento aqui de 90%. Na parte de validação, mesma coisa, 77%. E na parte de no cross-validation ele teve um 78% também, tá? Então basicamente é isso. E todos os plots também, né, de importância das variáveis também vão estar todas dentro aqui do nosso próprio flow. O que a gente pode ver aqui, até mesmo pela parte do log loss aqui, né? Ele está numa descendente ainda, né? Então não teve nenhum spike que indicasse, digamos assim, que a parte do treinamento começou a ter um overfitting de fato. Então a gente poderia explorar isso aqui um pouco mais, né? Explorar um pouco mais esse treinamento. E voltando de novo aqui para o nosso RStudio, então a gente já viu bastante o frame, né? Então se a gente quiser ver o próprio leaderboard board dentro do próprio AutoML, então a gente só chamar o modelo AutoML, pegar o atributo leaderboard, colocar nessa variável LB e fazer o print dela, trazendo o ranking já dos melhores modelos aqui, que ele vai trazer para nós o nosso Stack Ensemble de todos os modelos do AutoML, né? Dos outros 25 modelos que foram utilizados. Então, aqui a gente vai pegar o leader, por exemplo, né? Então, a ml@leader vai pegar somente o modelo top, tá? O melhor. E da mesma forma que a gente já fez com os outros modelos, né? Se a gente quiser fazer as predições usando esse modelo que foi gerado pelo AutoML, o que a gente precisa fazer é somente pegar AutoML@leader e passar ele como object, e como new data a gente passar a nossa base de teste aqui também para a nossa função aqui do predict e armazenar essas predições dentro aqui do pred. Então essa variável, e se eu quiser ver, por exemplo, pred, o que ele retorna aqui, vai estar todas as nossas predições que a gente já fez aqui para todos os nossos registros, tá? Então vai estar a predição, tá? Então 0, 1 aqui, então não default, caso de calote, caso de não calote, e as probabilidades também para cada uma das classes. Lembrando que toda vez que vocês forem trabalhar com probabilidades em classificação, é ideal que vocês usem a própria calibração. Para fazer isso, o H2O ele tem bibliotecas dentro de todas as implementações de classificação. Ele já implementa a parte de passar um frame
de calibração também para ter resultados um pouco mais robustos, tá? E aqui a gente consegue também, usando o nosso método do AOC, utilizando o nosso leader model, né, digamos assim, a gente consegue checar o nosso AOC tanto na parte de treinamento, que é o mesmo valor que a gente teve lá no nosso flow, né, de 90,66%, quanto a nossa área abaixo da curva, da nossa base de validação, que no nosso caso aqui é a nossa base de teste, só por conveniência, de 77,83%. Mas Flávio, como que a gente consegue salvar esse modelo que a gente gerou no AutoML, né? Como a gente consegue pegar esse modelo líder aqui e salvar ele? O que a gente precisa fazer, eu vou só criar um caminho, né, do meu diretório, tá? Então, onde que eu vou salvar esse modelo? Deixa eu até abrir novamente aqui o meu environment, vem aqui no Files. Dentro da minha pasta aqui, statdados, src, AutoML, eu tenho esses dois scripts, tá? Tanto de regressão quanto de classificação. O caminho que eu vou passar é a concatenação de todos esses diretórios raízes aqui do meu projeto, que vai estar dentro dessa variável chamada artifactPath, né, que vai ser o caminho da minha variável, que vai ser só o caminho onde que eu vou salvar esses modelos. E eu uso o método chamado saveModel, no qual eu vou passar tanto o modelo leader, né, como objeto que eu vou salvar, o caminho e o force, que é se ele tiver algum outro modelo já salvo, ele vai sobrescrever esse modelo. Então eu executei esse camarada aqui e ele já aparece dentro aqui do meu environment, do meu H2O, vai aparecer o modelo que a gente acabou de treinar, aqui no caso aqui o melhor modelo, né, que é o Stack Ensemble, tá? Se a gente quiser fazer a carga desse modelo novamente, a única coisa que a gente precisa fazer é só pegar esse caminho onde que esse modelo está salvo e chamar o nosso método loadModel, no qual a gente vai salvar esse modelo dentro dessa variável chamada savedModel. E como que eu faço para saber se esse modelo ele é um modelo serializado ou não? Eu posso rodar o summary, que é a função nativa do próprio R, em cima desse saved model, e ele vai trazer aqui para a gente todas as informações do modelo. Então, opa, deixa eu colocar aqui para cima. Eu falo assim, olha, esse aqui é um stack ensemble, esse é o nome do modelo, esse é o AOC do modelo, provavelmente em relação do treinamento, né, que está falando aqui, ó, a relatório dos dados de treinamento. Aqui é a matriz de confusão e algumas outras métricas, como o F1 Score, Precision, Recall e por aí vai. E se a gente quiser salvar, né, não salvar, desculpa, se a gente quiser fazer predição em relação a esse modelo que a gente acabou de serializar, a gente só usar o nosso método predict, que a gente já viu anteriormente, no qual a gente vai passar o nosso saved model, que é o modelo que a gente acabou de carregar, e a nossa base de teste apenas com conveniência. Eu vou gerar aqui um data frame, só para que a gente consiga visualizar aqui de uma maneira tabular, e eu vou colocar dentro desse model predict esse camarada aqui, e ele vai gerar esse model predict aqui no meu global environment, né? Só clicar nessa tabelinha aqui em cima, ele já vai aparecer todas as predições para a gente. Então vai aparecer quem não entrou em situação de calote, quem entrou em situação de calote, e também as probabilidades, se a gente quiser também usar as probabilidades e não um valor 0 ou 1. E por fim, se a gente quiser salvar esse modelo, esse melhor modelo que o AutoML gerou, a gente vai usar o mesmo princípio para gerar os objetos, tanto Mojo quanto Pojo, né, para que esses modelos sejam utilizados aí em plataformas que tem código tanto em Scala quanto em Java. Então, no qual eu vou passar o meu modelo, tá, o AML Leader. Eu vou gerar o caminho, né, que vai ser o caminho que eu já estabeleci ali anteriormente, e ele vai gerar o ponto jar como true. Vamos ver se ele vai gerar aqui pra gente. Eu creio que isso vai ser um problema. E ele acabou de gerar pra gente esses dois objetos aqui serializados. Então aqui a gente já está pronto para pegar esses modelos, passar para os desenvolvedores aí Java e Scala, e esses modelos vão estar prontos aí para serem embutidos dentro de plataformas, né? E aí pode ser tanto de uma plataforma monolítica, ou pode ser
dentro de APIs REST, tá? Então, como a gente viu, pessoal, o AutoML não é nenhum bicho de sete cabeças, ele é muito simples. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo que eu escrevi no Data Hackers, que ele está bem completo, que ele dá tanto as explicações em termos teóricos e algumas limitações, como em relação à exploração de espaço de busca e por aí vai. Tudo bem? Então é isso. Então eu gostaria de pedir para vocês mais uma vez, se vocês não são inscritos, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, tá? E deixem um joinha no vídeo, que é muito importante para aumentar o alcance desse material para mais pessoas dentro do algoritmo do YouTube, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.